Olá, mulheres abençoadas, mulheres de Deus. Nós estamos aqui para iniciarmos mais um conteúdo com um estudo. Mas, antes de nós iniciarmos, se você é nova aqui, eu quero convidar você a poder curtir as nossas redes sociais, compartilhar e, detalhe, se inscrever. Nós estamos no Instagram, no Facebook, no YouTube. Acompanhe tudo que tem acontecido em nossa igreja, porque você, mesmo da onde você estiver, você também faz parte disso. Então você é uma convidada. E se você entender de convidar mais mulheres para participar deste grupo de estudos, onde nós estaremos iniciando um novo livro do Ismael Sobrinho, Psiquiatria e Jesus. Este é o livro que nós vamos fazer uma grande jornada pelos próximos meses. E você está aqui porque você também se interessou por este assunto. E quando nós abrimos o livro, o autor, ele já começa assim: como ler este livro? Então eu quero ler somente um trecho para você que você possa entender melhor. Mas também quero te encorajar, te motivar a adquirir esse livro. Em qualquer plataforma de compra você consegue também fazer isso. E lá diz assim: este não é um livro de um autor para um leitor. Você está convidado a participar da construção do conteúdo. Praticamente como coautor, você poderá, e eu indico que realmente o faça, fazer anotações em várias páginas desta obra. Para alguns, pode parecer que proponho um exercício entediante ou até mesmo sem sentido. Contudo, vários estudos científicos demonstram que grafar pode ser extremamente terapêutico. E ao registrar, traduzimos experiências ou reflexões em forma de linguagem escrita, de tal maneira que as tornamos mais palpáveis. Então, o que eu quero agora, neste momento, é convidar você a fazer isso. Eu tenho vastas anotações no meu livro. Esse livro foi uma indicação de uma amiga e ele veio num momento muito especial. Então, eu resolvi revisitar e compartilhar com você também. E assim que iniciamos esse livro, ele também fala o seguinte: antes de começar, como a personalidade é formada. E aqui ele deixa o registro da genealogia de Jesus Cristo. E aí ele vai trazendo vários conceitos durante esta página, que é muito importante você ler. Ele fala da formação da personalidade, ele fala do temperamento e a genética, e aí ele vai trazendo vários conceitos: o caráter e as constantes mudanças, a genética e o comportamento, a genética pode ser modificada, e ele vai trazendo isso. A genética não explica tudo. Eu fiz um pequeno resumo desse trecho para que você também possa acompanhar aqui. E logo depois, nós iremos partir para o nosso primeiro capítulo. Então, o que eu quero falar para você hoje? Mesmo que a família não seja perfeita e todos os paradigmas da ciência tentam determinar um fim, todo homem pode ser transformado quando a vida divina entra profundamente em nossa natureza. O que ele está dizendo aqui? Que mesmo que tudo aos olhos humanos, as coisas podem estar determinadas como um fim. Quando nós recebemos o Senhor em nosso coração, essa vida divina entra dentro de nós e nós podemos ter um contato profundo com a natureza humana. E aí, quando ele fala da formação da personalidade, ele diz assim: a personalidade ela é formada por questões genéticas, ambientais e culturais. E o resultado da soma da personalidade com o caráter vai trazendo tudo isso. O temperamento, por sua vez, ele tem a base genética mais inata, ou seja, é aquilo que nós herdamos biologicamente de quem nos gerou, da nossa família, das pessoas que nós temos o mesmo tipo de sangue, das pessoas que somos conhecidos biologicamente. E persistente do decorrer da vida. Você pode pensar assim: puxa, mas isso não tem como mudar. Isso é uma coisa, é genético, é biologicamente. E aí ele deixa uma pergunta assim para nós: você já se perguntou por que não consegue mudar muito o seu temperamento? E ele coloca assim: a resposta é que ele tem a maior carga hereditária dos seus pais do que você imagina.
Ou seja, você tem uma carga muito grande hereditária dos seus pais que você imagina. E é importante você assimilar que o pilar do temperamento é genético e mudará ao longo da vida. A personalidade, ela pode sim ser modificada do discurso da vida. E os grandes tijolos que constroem são assentados na infância e na adolescência. O temperamento, a genética de uma pessoa é, sobretudo, geneticamente determinado. Deus usará você com o seu temperamento, mas fará adaptações ao longo da vida de toda a sua caminhada cristã. De uma maneira prática, nós devemos entender que o eixo do temperamento é uma mistura da herança genética dos nossos pais. Ou seja, apesar da essência do nosso temperamento ter uma ampla determinação genética, não significa que você não possa ser modificado ou ter características tanto inibidas como estimuladas. Atualmente, a medicina ela é enfática ao afirmar que a predisposição genética não é uma sentença rígida que nos define até a morte. Olha que coisa tremenda. Não importa o curso da vida, não importa como você foi criado geneticamente, biologicamente. Quando nós recebemos o Senhor em nosso coração, quando nós permitimos que o Senhor nos trate, que o Senhor venha no mais profundo e íntimo dos nossos corações, as coisas podem ser modificadas, as coisas podem ser melhoradas, as coisas podem ser tratadas, transformadas. Então, eu quero falar para você, não importa como que você foi gerado biologicamente, não importa aquilo que você herdou da sua família, não importa da família que você veio, o Senhor, Ele deseja e está disposto a modificar a sua trajetória cristã, a sua vida no mais profundo, respeitando os limites da sua personalidade, tratando em você o temperamento e caminhando com você. Assim como Ele faz magnificamente nos personagens que nós vemos na palavra dele, Ele também pode fazer em você. E no dia 1, que é o nosso primeiro capítulo, aqui nós trataremos por dias e não por capítulos. No dia 1, ele já começa assim no trecho. Jesus quer mudar a sua história. Puxa, o que mais Jesus quer mudar na sua história? Eu não sei quanto tempo você tem de vida cristã. Eu não sei se você já tem uma jornada cristã, se você já pratica a leitura da palavra, se você já teve uma experiência com ele. Mas uma coisa eu quero te convidar, te falar e afirmar isso para você. É possível romper os ciclos. E nós vamos ver ao longo dos dias como Jesus transformou a vida de diversas pessoas durante seu ministério terreno e ainda continua fazendo. As escrituras, elas estão repletas nos quais filhos bons nasceram de pais maus e vice-versa. Assim, somos meramente reféns da genética ou até mesmo do ambiente que nós vivemos. Também os prognósticos médicos ou os psicólogos. Jesus, porém, não excluiu ninguém. E Jesus também não exclui você, não exclui a mim. Ele está disposto a mudar a nossa história. E eu quero te deixar essa reflexão e essa pergunta para você refletir até o final desse vídeo. Você tem desejado? Ou melhor, você está permitindo que Jesus mude o percurso da sua história? Que seja mudado essas partes que biologicamente você herdou, que são hereditários, que seja transformado, ou até mesmo porque dos ambientes que você participa? A história densa reúne omissão do sogro, mentiras de Tamar e sexo ilícito, ato moral durante repreendido por Deus. Entretanto, Tamar está na genealogia de Jesus. Essa história densa que fala aqui está falando da genealogia de Jesus e de um personagem chamado Tamar. Todos os prognósticos que os psicólogos poderiam estabelecer foram rompidos. O Criador realmente faz nova todas as coisas. E
para todas as pessoas. Não há nada em sua história que o Senhor não possa transformar. Assim, Ele tem feito na minha vida. Assim, Ele pode fazer na sua vida. E a partir deste momento, para que uma nova vida seja construída, para que você possa mudar a sua história, para que você possa reger a sua história, com Jesus à frente cuidando, você precisa entender que Ele é o único que pode romper ciclos, que Ele é o único que pode transformar. O Senhor, Ele permite recomeços e permite que você conte que a história dele transformou a sua vida por toda a sua trajetória. E quando nós vamos pensar na segunda mulher, na linguagem do mestre, né? Ela era uma prostituta. Vamos falar de Raabe, né? Essa acaba sendo mais um exemplo bíblico de como o Senhor, nós não somos refém da nossa história. Quando nós temos o Senhor na nossa vida, nós não somos refém da nossa história. Assim como ele fez com Raabe, ele também pode fazer conosco. E sempre existe a possibilidade de começar. O Senhor nos dá tantas oportunidades em recomeçar. Deus usa pessoas improváveis. E Ele usou uma prostituta para cumprir o seu propósito. Até mesmo após pecados abomináveis, o Senhor pode reescrever uma história. A sua família pode ter um roteiro triste de pecado, abandono, traumas, frustrações, quebras, assassinatos. Porém, o Pai, Ele é capaz de mudar o rumo da sua história e fazer que todas essas histórias não sejam determinadas para aquilo que Ele pode fazer por meio de você. O Deus da graça usa famílias imperfeitas. O Deus da graça usa pessoas improváveis. Jesus modifica a nossa herança espirituais, rompendo ciclos, barreiras e coisas que foram determinadas e colocadas sobre nós. Famílias disfuncionais com flagrantes históricos de abuso, negligências que foram chamadas a participar da alianças, estão presentes também na genealogia de Jesus. Não importa como é a sua família hoje, Deus pode exercer a graça e usá-la para cumprir os seus propósitos. Deus reconstrói histórias espirituais. E o poder de Deus é capaz de cumprir os seus propósitos mesmo no meio as genealogias corrompidas. Então, ou seja, sua genética, a sua parte biológica altamente foi herdada, ele pode cumprir o propósito através de você e da sua família, mesmo que tudo pode ter sido estranho, corrompido. Entretanto, na genealogia de Cristo, ele nos mostra que, além de não sermos reféns da genética, da história dos antepassados e nem da nossa criação, também não precisamos ficar presos à herança espirituais deles. Deus poderia ter delineado ao longo dos séculos uma genealogia perfeita para Jesus, mas ele optou por não fazer. Porque ele quer que a graça seja refletida, que a misericórdia e inúmeras possibilidades de reconstrução, a despeito do que vivemos ou somos hoje, também tenha a esperança da modificação e da construção dessa história com ele. Quando Jesus, ele entrou na minha vida, quando ele entra na sua vida, você deve se dedicar a começá-lo cada vez mais e a, principalmente, conhecê-lo dia após dia, sem se preocupar com a quebra das maldições espirituais. Mas, à medida que você se aprofunda na palavra do Senhor, à medida que você se aprofunda no seu relacionamento com Ele, você começa a se dedicar em conhecê-lo cada vez mais. E Ele vai começando a fazer esse novo recomeço e essa transformação na sua vida. Aos que receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Está escrito em João,
capítulo 1, versículo 12 ao 13. Cristo nos redimiu da maldição da lei quando se tornou maldição em nosso lugar. Você tem noção disso aqui, o que aconteceu? Ele redimiu a maldição da lei quando ele se tornou maldição em nosso lugar, quando ele se entregou naquela cruz pelos nossos pecados. Pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, como está em Gálatas 3:13. Em Cristo, um novo nascimento acontece. A nossa identidade, ela é transformada. Nós nos tornamos filhos de Deus e as maldições são quebradas. Nascemos de novo, não biologicamente, pela nossa descendência humana ou por uma obra humana, mas com o poder que provém do próprio Deus. Ao longo deste livro, ele vai nos mostrar como, em vários momentos, Jesus mudou a história de muitas pessoas. E por que você não precisa ser refém do seu histórico de vida? Ele quer mostrar também que o Senhor nos provoca a sempre olhar para frente, a sempre olhar para um alvo, sem ficar preso no nosso passado, sem ficar preso àquilo que nós passamos, aquilo que nós geneticamente fomos criados, ambientes que vivemos que podem não ter sido tão agradáveis, mas olhar para frente. Cristo, ele inaugurou uma nova era, no qual os antepassados e a história de vida podem ser ressignificadas. Jesus, ele quer mudar a sua história. Para isso, você precisa se entregar e permitir que ele ressignifique, para que você possa recomeçar, para que você possa acreditar que existe um Senhor que transforma tudo geneticamente, que quebra maldições, que rompe ciclos e que nos leva a refletir e a viver experiências magníficas na presença dele. Você está convidada a mergulhar nesta leitura, a conhecer personagens bíblicos, a permitir também que o Senhor faça tudo isso. E ao longo de cada dia que ele termina, aqui nós vamos falar por semanas, ele deixa também reflexões para que nós possamos fazer. Então eu quero ler para você. A reflexão que ele deixou foi: Jesus pode reconstruir a sua família e proporcionar um tempo novo, independente de onde você tenha nascido e de qual seja a sua história. E ele deixa um versículo para você meditar. Eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Há alguma coisa demais para mim? Está em Jeremias 32:27. Reflita sobre isso. Se você conseguir, tenha um diário, tenha algo que você precisa escrever. Mediante de tudo isso que você vai viver aqui, escreva se existe algo ainda que precisa ser rompido, algum ciclo, alguma coisa que você entende como maldição. Permita que o Senhor faça isso na sua vida, porque Ele está disposto a mudar a história da sua vida. Você possa compartilhar esse vídeo com mais pessoas, mais mulheres. E nós nos vemos daqui uma semana para o dia 2.